Sejam muito bem-vindos a mais um TSP Exclusiva. Hoje, começando uma parte diferente do projeto. Além de jogadores e técnicos, a gente vai trazer algumas profissões do futebol para falar com a gente. E hoje, para estrear, não podia ser diferente. Obrigado, Thales. Tudo bem? Tudo bem, eu que agradeço o convite. O Thales, que é assessor de imprensa do Capivariano. E eu queria começar perguntando para você, Thales, o seguinte. A gente vem vendo aí, nesses últimos meses, de preparação para a Série A2, A3 e A4, que as equipes, independente da divisão, cada uma tem seu próprio plano de estratégia de comunicação, né? Algumas preferem não falar tanto, algumas elas até não deixam a gente falar com os jogadores, algumas deixam de falar só com os jogadores, algumas só com técnicos, algumas, tipo Capivariano, deixam de falar com técnico, jogador e mais de um, enfim. Eu queria saber de você, Thales, para começar, como que o assessor de imprensa, ele, junto com a equipe de comunicação, decide qual vai ser a estratégia de comunicação para cada campeonato? Vocês sentam, tem uma conversa com a diretoria, como que funciona? E no meu caso, na vivência do Capivariano, eu, como assessor de imprensa, eu tenho bastante comunicação direto com a diretoria do clube, né? E a partir do momento que você tem uma comunicação estabelecida com eles, você consegue traçar melhor as estratégias de como abordar esse tipo de situação. É, Você selecionar quem é a pessoa que vai ser só o porta-voz, muitas vezes, dependendo da situação, nesse caso, como é o caso da pré-temporada, né? Depende muito de você, primeiramente, se for escolher um jogador, ser alguém que tem identificação com a torcida, né? Que acaba sendo o público final com quem ele está falando. E muitas vezes a gente escolhe também o técnico, porque no nosso caso, o Hélio Cizenano, nosso treinador, ele já está conosco, já vai para a quarta temporada consecutiva, né? Segunda passagem dele, quarta temporada consecutiva. Mas quando ele não pode falar, a gente opta ou pelo capitão da equipe, ou pelos jogadores que já têm bastante tempo de casa, porque o elenco do Capivariano é muito jovem. Então, muitas das peças lá presentes, temporada passada, algumas que vão voltar para essa temporada, ainda não tem muito o hábito de dar essas entrevistas, né? Então, a gente escolhe um ou outro que tem identificação maior com a torcida, e opta também por não divulgar tanto o elenco antes da hora, tanto de antemão assim. Como eu falei, nosso elenco é muito jovem, né? Então acaba sendo a nossa aposta ter muitas vezes essa molecada fazendo parte do nosso elenco, que são nomes que muitas vezes acabam surpreendendo ao longo do campeonato, né? E durante esses últimos 2 meses, acho que o Capivariano foi o time que mais atendeu a gente do TSP, né? Primeiro foi o Guilherme, agora você. Terça-feira, dando um spoiler aqui, é o Hélio falando com a gente no TSP especial. Nessa questão, nesse ponto, o que agrega para o Capivariano ter esse espaço em alguns veículos de imprensa? Porque tem alguns, como eu disse anteriormente, tem algumas equipes que elas preferem ao máximo não conversar com a imprensa, enquanto algumas equipes como o Capivariano gosta desse espaço na mídia. O que ter um espaço como um canal como o TSP agrega para vocês? Olha, eu diria que agrega na visibilidade do clube, né? O Capivariano, embora seja uma instituição centenária, né? Um clube que está passando por um período de expansão, de mudança, né? Recém transformado em SAF. E até então, até ano passado, o Capivariano era um clube muito conhecido regionalmente aqui, né? A imprensa local abraçava muito, tanto é que a gente tem muito bom relacionamento com eles, mas até para atrair possíveis novos investidores, possíveis novos patrocinadores, é muito bom para a gente que essa visibilidade seja expandida para outras regiões, né? Então, nada melhor do que a gente ter boa comunicação com outros veículos de imprensa que não sejam tão regionalizados como que a gente tinha costume, como é o caso do TSP, outros veículos de TV, outros veículos de imprensa, e eu sinto que o trabalho que a Federação Paulista vem fazendo por os clubes, de disponibilizando transmissão em todas as partidas ao longo dos últimos anos, vem contribuído para isso também. Então, a gente, como assessor de imprensa, também nos resta estreitar esse tipo de relacionamento com os veículos de imprensa de outras cidades, né? Que assim atrai novos olhos para a gente e para o clube é muito bom. Ô, Thales, uma coisa que eu acho muito interessante na profissão é que o jornalista, a função dele, ele é não criticar, mas ele vai investigar,
ele vai fazer uma crítica no preciso, ele vai buscar as coisas para tentar fazer esse vislumbre do que está acontecendo, enquanto o assessor, apesar de jornalista, a função dele é zelar e cuidar pela imagem do clube, né? E às vezes vão entrar em conflitos aí jornalistas e assessores de imprensa, que também são jornalistas, e aquela coisa toda. Qual que é a relação, como que você vê essa relação com a imprensa? E se você sente, por exemplo, em que momentos em que há esse bate-cabeça, né, de um jornalista ele querer investigar, querer colocar, fazer a denúncia em alguns momentos, se por ser jornalista e você já entender como funciona o jornalismo, sente um pouco mais de maturidade para evitar que alguns jornalistas venham mais armados para cima de vocês, assim, mais agressivos? Sim. Eu enxergo isso mais como uma via de mão dupla, na verdade, porque ao mesmo tempo que você tem que prevenir o seu assessorado, no caso a instituição capivariano, mas também, vamos supor, atletas que possuem assessoria própria, do mesmo jeito que você tem que proteger ele de algum tipo de situação ruim, de alguma fase ruim que o clube esteja vivendo, ou alguma coisa do tipo, você tem que estar lá também para promover as coisas boas que a própria organização promove, né? Seja alguma capacitação, seja uma atividade boa com as categorias de base, seja uma boa contratação de um nome que tem identificação com a torcida, seja uma sequência de bons resultados, que muitas vezes as pessoas olhando o jogo da arquibancada não conseguem ver o cenário como um todo, né? E a nossa função é fazer essa perspectiva diferente, chegar ao maior número de pessoas possível de um jeito positivo. É claro que quando o clube passa por um período difícil, por uma crise, por assim dizer, nosso trabalho também é prevenir o assessorado para que não agrave mais a situação. Mas tem algumas técnicas específicas para que isso aconteça, né? Mas a base de tudo, diria para você, é o bom relacionamento com os veículos de imprensa, porque a partir do momento que você consegue manter esses laços estreitos, você certamente está mais blindado tanto para situações ruins, quanto tem um espaço necessário para divulgar as coisas boas. Falando um pouquinho agora sobre a sua carreira, Teles, como que você chegou na assessoria de imprensa esportiva? Você foi da assessoria para assessoria esportiva ou foi do jornalismo convencional para assessoria de imprensa esportiva? Cara, para falar a verdade para você, foi tudo uma sorte, por assim dizer, né? Eu me formei em 2018. Mas entre 2018 e até o final de 2020, o ano da pandemia, eu não consegui emprego na minha área, né? E foi o Capivariano justamente que proporcionou o primeiro trabalho para mim relacionado à comunicação como um todo, né? Eu já tinha prestado serviço para alguns veículos de comunicação, só que no método jornalístico da coisa, por assim dizer, né? E foi em novembro de 2020 que eu entrei no Capivariano como efetivo, né? Permaneci lá como funcionário tempo integral por uns 6 meses, até dividir o meu tempo com a prefeitura municipal aqui da cidade também, onde eu também faço assessoria de imprensa. Hoje eu faço assessoria para essas duas instituições, né? A relação das duas são muito boas, né? Tanto pela história do clube, que o ex-prefeito da cidade já foi presidente do Capivariano também. Então, o Capivariano tem portas abertas dentro da prefeitura e por isso eu tenho esse passe livre de ir e vir quando necessário. E em relação ao aprimoramento, por assim dizer, foi com o bonde andando, por assim dizer, né? Depois que consegui o trabalho tanto no Capivariano Futebol Clube quanto na prefeitura da cidade, eu fui buscando especializações sobre assessoria de imprensa, que eu sei que era uma coisa que me agregava muito no dia a dia, né? Consegui minha pós-graduação, estudei bastante a fundo o tema de assessoria de imprensa esportiva, em principal, né? E isso vem me ajudando bastante para que a gente consiga contornar certas situações. Como eu falei no começo, a nossa estratégia é diferente de muitos clubes da Série A2, principalmente, né? Capivari, se não me falha a memória agora, é a menor cidade que possui um time na Série A2 do Paulista desse ano. Então, muitas vezes a estratégia é mais enfática para promover do que para se prevenir. Então, acaba sendo uma estratégia diferente da maioria dos clubes que a gente vai competir esse ano, mas tem sido uma experiência muito boa para mim. Ter o contato com isso no dia a dia, saber como funciona o relacionamento com os atletas, comissão técnica e com outros veículos de imprensa e instituições que o Capivariano mantém contato,
muito bom para mim e para minha carreira também, né? Legal, Thales. Agora caminhando para o final, a gente, só para falar do Campo agora para fechar, eu queria fazer duas perguntas. A primeira é essa Série A2, acho que é inegável que é uma das mais difíceis dos últimos tempos. Talvez a mais difícil desde que o Campo voltou para a Série A2, né? Então acho que eu queria saber de você como você principalmente enxerga essa dificuldade dessa Série A2 e queria saber também, relacionando a isso, se para o assessor de imprensa há algum tipo de envolvimento com a parte técnica do futebol. Vocês têm alguma parte de envolvimento com o Hélio, por exemplo, em algo que interfira dentro do campo, dentro do futebol? Olha, falando primeiro dessa última pergunta sua, eu, por ser o responsável pela comunicação do clube, eu tenho passe livre, como eu falei, para frequentar qualquer ambiente, qualquer reunião, eu posso estar ali junto, porque eles têm a plena confiança em mim de que eu vou usar as informações absorvidas de uma forma que não demigra o clube, por assim dizer. E também muitas das informações que eu absorvo, muitas vezes só de olhar, sem precisar nem perguntar para ninguém, me ajuda a blindar os atletas quando eles precisam. Como, por exemplo, ano passado, a gente passou por um período difícil na Série A2, mais ou menos ali na metade da primeira fase. Eu consegui entender mais ou menos qual era o ponto que tinha um problema maior dentro do elenco e conseguir blindar isso de algum tipo de pergunta que a imprensa pudesse fazer. A respeito da A2 esse ano, sim, de fato, vai ser um campeonato muito difícil, né? O Capivariano fez 10 anos esse ano que foi campeão da A2, né, em 2014. Mas coisa que tanto o torcedor quanto o pessoal em geral que acompanha o futebol raiz do interior assim tem que ter ideia que muita coisa mudou de 2014 para cá. O formato do campeonato, os clubes participando e o futebol como um todo. Então hoje, como o modelo SAF vem criando cada vez mais popularidade no meio do futebol, a vivência do dia a dia da administração de um clube mudou muito. Então, o Capivariano está se armando, está se reinventando para que continue do jeito que está e daqui só para cima, né? O Capivariano teve seu último rebaixamento só em 2017, de lá para cá, ou permaneceu ou teve acesso, e esse é o objetivo, que a gente consiga estender isso para 2025 também. Thales, muito obrigado pela atenção, obrigado pelo carinho. Para fechar, quer dizer alguma coisa para o professor do Capivariano? Sim, Copa Paulista, o pessoal apoiou muita gente, principalmente na parte final agora do torneio, né, no mata-mata. Só que a gente sabe que na A2 a paixão é diferente. Então a gente conta com todo o torcedor do Capivariano, do Leão da Sorocabana, nas arquibancadas durante o ano de 2025, porque vai ser um calendário muito cheio também, assim como foi esse. É isso, Thales, muito obrigado. Obrigado também por abrir essa nova aba do TSP exclusiva falando de profissões de futebol. E aproveito para estender o convite para você, torcedor ligado de casa, que segunda-feira, às 7 horas, tem Hélio Cizenando com a gente no TSP especial para falar de Capivariano mais uma vez, falar de Série A2. Obrigado, Thales. Obrigado eu pelo convite.